Bom, pessoal, temos agora no Enem 2017 uma questão sobre conservação da energia mecânica. O brinquedo pula-pula, chamado também de cama elástica, é composto por uma lona circular, flexível e horizontal, presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito do ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, que seria esse H igual a zero. Veja que posição de equilíbrio seria justamente uma posição em que a lona não está deformada, ou seja, ela estaria perfeitamente esticada, tranquilo? Passando pelos pontos de máxima e mínimas alturas, H máximo e H mínimo, respectivamente. Então, o H máximo seria lá a altura máxima que ele consegue atingir depois de sair, depois de perder o contato, né, com a lona, e o H mínimo seria o momento em que ele pisa na lona e a lona vai para uma altura mínima, tranquilo? Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética, ou seja, no eixo vertical, que faz o papel de y, seria, ou f de x, seria a nossa energia cinética, em função da sua posição vertical, ou seja, sua altura, na situação descrita é. Se olharmos aqui, temos 5 opções de gráficos, e alguns são intuitivos, alguns nem tanto, então precisamos fazer uma análise mais rebuscada. Se nós olharmos aqui, em todos os gráficos, na verdade, você vai ver que ele pega a posição do H mínimo e leva até a posição zero, H igual a zero. E depois ele quer saber o que acontece com a energia cinética quando a gente varia aqui de zero até a posição da altura máxima. Tranquilo? Então, na verdade, nós estamos separando o problema em duas partes. A primeira parte, em que a gente quer do H mínimo até o zero, e a segunda parte, em que nós queremos do zero até o H máximo. Vamos agora analisar a primeira situação, da altura mínima até H igual a zero. Então veja aqui que eu desenhei o nosso coleguinha deitado aqui na cama elástica que foi esticada, fazendo uma curva. Lembrando que essa curva ela se dá graças à elasticidade do material. Então, de alguma forma, nós já sabemos que teremos a energia potencial elástica. E veja que ele se encontra aqui no ponto que eu chamei de ponto A, onde nós temos uma altura relativa ao solo de uma altura mínima. Tranquilo? Veja que, se nós abandonarmos esse coleguinha, a energia potencial elástica fará com que ele ganhe uma certa altura e ele ganhe uma certa velocidade para que ele ganhe essa altura. E ele quer justamente chegar nessa altura, que é o nosso referencial zero. Tranquilo? Ele deseja sair do ponto A ao ponto B, já que ele também tem um valor constante. É a mesma mola, é a mesma capacidade elástica e 2 também é um valor constante. E esse H mínimo, como H mínimo era x, então ficaríamos com x ao quadrado. Veja que interessante. Nós chegamos aqui numa função de segundo grau, ou seja, a energia cinética ela depende da altura mínima, ou seja, da altura que a gente está mexendo, de acordo com o fator quadrático. Se a gente coloca isso num plano cartesiano, a gente vai chegar no quê? Energia cinética pela altura, a gente está pegando aqui até a posição de equilíbrio, que seria a posição H igual a zero, e a gente está partindo aqui da altura mínima. Portanto, aqui a gente teria um arco de parábola, daqui até aqui, tranquilo? Já que isso é uma variação quadrática, e toda variação quadrática, se jogarmos numa função, a gente tem a presença aqui de uma parábola, ok? Algo também que eu não comentei é que esse sinal de negativo, ele indica uma função decrescente. Portanto, teríamos aqui uma parábola cuja concavidade seria voltada para cima, tal qual nós desenhamos. Veja que essa parábola ela teria uma continuidade aqui, certo?
Porém, nós não escrevemos essa parte porque nós queremos que a nossa análise seja feita até o H igual a zero. O que vem depois do H igual a zero é o que nós analisaremos na situação número 2, tranquilo? É o que a gente vai ver agora. Então, aqui, nós temos também dois pontos interessantes. É o ponto B, lá da questão anterior, e esse nosso colega ele vai chegar aqui num ponto que eu vou chamar de ponto C. Tranquilo? No momento que ele abandona essa cama elástica, ela não está mais deformada. Se ela não está mais deformada, aqui no ponto B, a gente não vai ter a presença da energia potencial elástica, ok? Então, tudo que teremos será a energia cinética que ele ganhou aqui em B, lá no processo anterior, né, que ele chegou aqui com certa velocidade, e ele vai gastar essa velocidade toda até chegar numa altura máxima. E lembre que na altura máxima a velocidade tem que ser igual a zero, já que ele vai passar aqui por uma inversão do sentido do movimento. Então aqui a velocidade é nula para que ele possa fazer essa inversão, tranquilo? Então podemos aqui representar a energia mecânica como a energia cinética que ele adquiriu em B, e essa energia cinética vai ser transformada na energia potencial gravitacional lá em C, e somente a energia potencial gravitacional, já que ele não tem mais velocidade, como comentamos, não se esqueça. Então, novamente, a gente quer uma função para a energia cinética em B, então vamos isolar, então ficaríamos com energia cinética em B é igual a energia mecânica, e a energia potencial gravitacional em C vai mudar de lado da equação, então ficaria menos a energia potencial gravitacional C, tranquilo? Então a energia cinética em B tem que ser igual à energia mecânica menos a energia potencial gravitacional, que seria menos m, g e h. Só que esse h seria justamente a variação que a gente teve aqui, né? Então seria h máximo menos zero, que é o próprio h máximo, ok? Bom, vamos brincar mais uma vez com essas variáveis. Vamos chamar essa energia cinética em B de y. Vamos chamar essa energia mecânica, que é constante, dessa vez de B, menos a gente repete. Massa e gravidade também é um produto constante, como nós definimos no passo anterior. Então vamos chamar isso aqui de A dessa vez. E vamos chamar essa altura máxima aqui de x, já que é a nossa variável da qual y depende. Tranquilo? Veja que aqui nós temos o aparecimento de uma equação do primeiro grau, de uma função do primeiro grau. Tranquilo? Se a gente plota isso num plano cartesiano, a gente fica com o seguinte: aqui é H, aqui é a nossa energia cinética. Nós estamos pegando de um ponto que partiu daqui, e veja, aqui é a posição de equilíbrio, que seria zero, e aqui é justamente o nosso H máximo. Toda função de primeiro grau tem como gráfico uma reta, e essa reta, de acordo com o sinal aqui do nosso coeficiente angular, é uma reta decrescente. Tranquilo? Então, se a gente junta esta parte do gráfico, que nós achamos aqui no passo 2, com essa parte do gráfico que nós achamos aqui no passo 1, a gente vai chegar justamente no gráfico que está representado na letra C de cirrose. Então, essa é a nossa alternativa. É uma questão interessante, mas eu acho que é uma questão interessante para se resolver no conforto do lar, já que uma vez no Enem, talvez o raciocínio não seja tão rápido quanto no conforto de nossas casas, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Até a próxima.